Olá, vamos para a pista número 2. Só colocar um adendo antes, que é, talvez você fale, tá muito curtinho isso, né? Muito rápido, blá blá. A ideia é que seja mesmo assim uma coisa meio direta, vou fazer um comentário, mas uma coisa rápida, porque eu acho que a gente já recebe muita informação, já tem muita coisa, então a ideia é que você pegue a essência do que é e aplique na sua vida. O importante aqui não é o que eu estou falando ou o quanto estou falando, mas é de você levar isso para sua vida, colocar isso em prática e se perceber nisso, ok? Bom, a pista de hoje eu colhi com o Jerônimo Telm, que é um coach que ele faz um trabalho muito legal, ele sempre traz coisas muito interessantes. E aí ele traz esse olhar que é: eu vejo, eu crio, eu sou, eu faço, eu tenho, eu vejo. Volta pro eu vejo. Cara, isso traz muita responsabilidade, autorresponsabilidade. Porque as coisas se apresentam, certo? E aí, como eu vejo aquilo que se apresenta, eu vou agindo de acordo com aquilo. Então, eu vou acreditando, e quanto mais eu reforço, mais eu acredito que aquilo é real, que aquilo é verdade, e mais daquilo eu tenho. Então é muito importante, assim, é óbvio que é importante você identificar quais são as suas contenções, identificar o seu modo de agir, mas se limitar em algo, porque você acredita que é aquilo e daquele jeito, é muito difícil. Quando eu era pequena, eu fazia teatro. E eu tinha uma mania de falar, tipo, eu sou assim. E uma vez o meu professor ainda brincou. Ai, Gabriela. Tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E não é. Então, assim, a gente começa, através desse exercício, a questionar as nossas próprias crenças sobre aquilo que a gente está vendo. Então, por muito tempo, quando eu era pequena, eu via assim, tá? Minha família, eu tenho uma prima que, tipo, ela é ótima e ela é mesmo, ela é linda, ela é inteligente, ela é ótima. E muita gente me comparava com ela, né? Então, a minha visão era ela muito grande e eu muito pequena. E era muito louco isso, assim, porque eu sentia isso fisicamente falando. A gente não tem uma diferença de altura tão grande assim, do tipo como se eu tivesse 1,5 m e ela 1,80 m. Ela é mais alta, mas não é uma coisa assim gritante, né? Mas eu chegava perto dela, como eu tinha uma imagem dela assim, eu me sentia assim. Então quando eu chegava perto dela, eu sentia como se eu fosse muito pequena, muito pequena. E eu tive que ir me aproximando dela, conhecendo ela, dando espaço, tirando tipo aquela imagem que eu tinha criado de que ela é perfeita, eu imperfeita e que não dava pra me relacionar com ela. E hoje a gente tem um relacionamento lindo, lindo mesmo. Mas foi um processo, falei pra ela várias vezes, ela falou, de onde você tá tirando isso, né? Porque era como eu me sentia, era como eu via aquilo. Então eu via ela, né, gigantesca, porque eu acreditava que ela era a perfeição. Então, vários elementos ao longo da vida, conforme eu fui entrando em contato com isso e falando sobre isso, foram ficando mais claros. Então, foi uma tia minha, que era só minha, não era dela, conheceu ela depois. A minha tia já tinha a minha visão sobre, e um dia minha tia me falou, Lari, se você soubesse o quão mais pesado é para ela sustentar essa imagem de perfeição que foi criada ao redor dela, você ia ter um pouco mais de empatia, sentir um pouco do que é, de quais são as dores dela para se manter ali, porque eu só via as minhas, que era de ser muito pequena e muito imperfeita perto daquela perfeição. E depois, conforme eu fui conversando com ela, eu falava, eu vejo isso, eu sinto assim, ela falou, não tem nada disso, né? E aí eu fui quebrando essa coisa que eu via, que não era real,
E que aí a gente foi se aproximando e eu comecei a ver uma outra pessoa e a gente conseguiu estabelecer uma relação linda, né? De muita cumplicidade, assim. E sem essa diferença, né, gritante. A gente é diferente e a gente é mesmo. E só que cada um mantém a sua preciosidade, né, o seu defeito, enfim. Então, isso vai se rompendo. Então, conforme eu fui rompendo esse ciclo do tipo, porque eu via ela desse jeito, aí eu criava que ela era desse jeito, aí eu agia de um jeito com ela que fazia com que eu colocasse ainda mais distância entre a gente. Aí eu tinha mais distância, né, entre a gente. E assim isso ia se repetindo. Então, conforme eu me abri para olhar para aquilo de uma outra forma, para ir entrando assim nos vieses para que eu pudesse vê-la como é de fato e não como eu acreditava que ela era, tudo foi mudando e a nossa relação mudou completamente e hoje é uma pessoa assim que é muito parte da minha vida. Apesar das distâncias e tudo mais, né? Porque esse é o jeito que eu sou não pareço, vou e volto. Mas ela é muito parte, eu sei que sou muito parte da vida dela também. Mas eu precisei romper com esse ciclo. Então, a minha proposta aqui é olhe para os aspectos na sua vida em que esse ciclo está sendo estabelecido. Em algo, questione-se, questione suas crenças, questione que aquilo que você vê é de verdade. Porque nunca é sempre uma percepção, é sempre um aspecto do qual a gente está enxergando aquela realidade. Combinado? Então, beijo, até a próxima pista.